Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área. Hoje a gente vai falar da função quadrática, ou seja, a função de segundo grau. Bem, se você ainda não viu as nossas aulas anteriores, por favor, dá uma olhadinha lá para você chegar aqui bem calçado para não ter duvidazinha em coisas pequenas, né? Como a gente citou lá na aula anterior, o que é uma função? Uma função é uma regra de condição, é uma regra que faz com que você consiga ligar um elemento com outro elemento, ou seja, a gente coloca o y em função da variável x, então com isso elas começam a andar juntas, tudo bem? Falamos um pouquinho lá da construção de gráfico, falamos um pouquinho da função de primeiro grau e aqui a gente vai trazer as particularidades para a função do segundo grau. E o padrão de formação da equação do segundo grau é esse aqui, ok? Ou seja, f de x igual a ax mais bx mais c. Se você perceber, daqui a gente tira o elemento que traz a ideia de segundo grau para a nossa função, que é justamente esse 2 aqui que está em cima da nossa variável x. Então, quando a gente tem esse 2 associados ao nosso valor de x, a gente tem uma função quadrática, a gente tem uma função de segundo grau. Tudo bem? Os elementos aqui, ó, A, B e C, eles precisam ser números reais e necessariamente o A ele não pode ser igual a zero. E se ele for igual a zero, ele acaba zerando a parte de segundo grau ali e a gente acaba tendo apenas uma função de primeiro grau. Então, sempre que você vê uma questão que tem essa forma, você já pode dizer que ela é uma função de segundo grau, ok? Bem, e aí, o que a função de segundo grau traz de particularidade para a gente? Bem, falamos lá na função de primeiro grau que a gente tem algo que a gente diz como a raiz de uma função, tudo bem? E como a função de primeiro grau ela tinha um coeficiente 1 ligado ao nosso expoente, a gente tinha o expoente 1 ligado ao nosso valor de x, aqui na função de segundo grau a gente vai ter o 2 ligado ao expoente do nosso valor x. E com isso a gente acaba tendo até duas raízes para uma mesma função, não é? E quem é que vai determinar essa função, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que seriam essas raízes. Essas raízes aqui, pessoal, é justamente esses valores aqui, ó, que cortam o eixo x. Então, sempre que a gente estiver falando de uma função de segundo grau, a gente tem esses valores associados aqui ao valor, aonde o nosso y aqui vai ser igual a zero. Então, sempre que a gente estiver falando de uma função de segundo grau, ela tem a possibilidade de ter uma, duas ou nenhuma. E quem é que vai determinar isso? Bem, vamos pensar isso daqui a pouco. Como que a gente pode determinar as raízes de uma função? Nós temos várias maneiras, mas a gente tem duas que são mais utilizadas, né? Que é a equação de Bhaskara, né? Que acho que já todo mundo aqui já sabe isso aí, porque já vê lá da época da escola da vovó Cotinha, não é? E aqui nós temos a ideia do soma e produto, que também vai trazer para a gente uma forma de calcular essas raízes da nossa função. Se você perceber aqui, a gente tem o x1 e x2 associado à parte positiva e negativa aqui, e o x1 e x2 aqui já estão de formas separadas para a gente poder calcular essas raízes, tudo bem? E aí a gente volta para a pergunta que eu levantei. Quem é que vai determinar a quantidade de raízes da nossa função? Aqui, pessoal, a gente vai trazer a ideia do discriminante ou delta da nossa função. É ele quem vai determinar qual vai ser o número de raízes da nossa função. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O delta ele sempre vai ser representado através do b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que b, a e c são os coeficientes que estão ligados lá com a nossa funçãozinha de primeiro grau, ok? E aí, o que acontece? Se vocês olharem aqui, ó, essa função, ela corta o eixo x em 2 pontos. E isso diz pra gente o quê? Ela diz pra gente que nós temos duas raízes.
Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o nosso delta ele for maior do que zero. Então você vai pegar aqui o coeficiente B, vai elevar ao quadrado, subtrair pelo produto do 4, o do A e do C, e vai determinar o sinal desse delta. Se esse delta ele for positivo, necessariamente você vai ter duas raízes associadas à sua função de primeiro grau, né? Bem, e aqui, pessoal, nesse caso, nós temos apenas uma raiz, ou podemos ter também o que a gente chama de raiz dupla. E nesse caso aqui, para que isso aconteça, o nosso delta ele precisa necessariamente ser igual a zero, né? Então, se a gente fizer o cálculo do delta e achar o valor igual a zero, a gente já pode dizer que a nossa raiz ela vai ser dupla, ou seja, o x1 vai ser igual ao x2, ok? E por último, né, nós temos aqui a nossa equação, a nossa parábola não tocando em nenhum ponto do nosso eixo x, ok? E isso aqui, pessoal, para isso aqui acontecer, o nosso delta ele precisa dar negativo, ou seja, ele precisa ser um número menor do que zero, ok? E quando isso acontece, a gente diz que as nossas raízes, elas não são reais, elas estão dentro do grupo imaginário e nesse caso eles não vão apresentar valor. Por isso que a gente não tem o nosso eixo cortando em nenhum ponto, nosso gráfico não cortando, nossa função não cortando em nenhum ponto o eixo x. Então aqui nós temos três possibilidades: duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, ok? E isso tudo sempre calculando através do sinal do nosso delta, tudo bem? E aí, a gente tem um gráfico da função de segundo grau, pessoal. Esse gráfico, ele é muito importante para que a gente consiga representar. Como a gente já viu aqui nas figuras anteriores, o nosso gráfico da função de segundo grau, ele sempre apresenta através da forma de parábola, não é? E como eu falei, cada função, ela vai ser representada para a gente de forma gráfica de maneiras diferentes. A função de primeiro grau, ela sempre era uma reta, que podia ser crescente ou decrescente. Aqui na nossa função de segundo grau, esse gráfico ele sempre vai ser uma parábola, ok? E essa parábola ela pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, ok? Então, como eu falei aqui, ela sempre vai ser representada por uma parábola, e aqui eu coloquei ela representada com a concavidade para cima e depois com a concavidade para baixo. E quem é que vai determinar essa concavidade? Essa concavidade ela vai ser determinada pelo sinal do nosso coeficiente A, que está ligada ao nosso eixo, ao nosso x ao quadrado, não é? Nosso x de expoente ao quadrado. Então, se o A ele for positivo, não é? Essa concavidade ela é para cima. Se o A for negativo, necessariamente aí nós temos a nossa concavidade para baixo, tá? Tranquilo? E isso, pessoal, acaba trazendo dados que são muito importantes para a gente, tá? Como, por exemplo, o máximo e o mínimo. Tudo bem? Sempre que a gente fala de uma função de segundo grau, essa função de segundo grau ela tem um valor máximo e um valor mínimo. A partir do momento em que a gente entende que o nosso gráfico ele vai ser uma parábola, necessariamente vai ter um ponto em que ela cresce e um ponto que ela acaba voltando a crescer. Então a gente tem essa ideia de parábola e aí com isso a gente tem um ponto que vai ser máximo ou mínimo. Se a gente está pegando uma parábola com uma concavidade para cima, a gente vai ter um valor mínimo associado. E se a gente pegar uma concavidade para baixo, a gente vai ter um valor máximo associado. Então, a nossa concavidade, ela determina se a nossa função é máxima, se ela tem um ponto máximo ou se ela tem um ponto mínimo, ok? E aí, como a gente já está cansado de falar aqui, sempre que a gente entende um ponto dentro do nosso gráfico, ou seja, um ponto dentro da nossa função, a gente está associando isso um par ordenado. Existe um valor para x, existe um valor para y, e esses dois valores juntos acabam trazendo a ideia do par ordenado. Então, sempre que a gente está falando de um valor máximo ou de um valor mínimo de uma função do segundo grau, esse é o vértice da nossa parábola.
Tudo bem? E aí, ó, para a gente determinar essas coordenadas, não é? Para o valor do nosso vértice, nós temos o x do vértice, que vai ser o menos b dividido por 2a, e o y do vértice, que vai ser o menos delta dividido por 4a. E com isso, pessoal, vocês conseguem descobrir o valor máximo e o valor mínimo associado à nossa função de segundo grau. E aí, pessoal, a gente tem esse exemplozinho aqui, tá? E esse exemplo, ele tá aqui justamente para que a gente consiga trabalhar com tudo o que eu falei sobre uma função de segundo grau. Então, o que a gente tem aqui dentro dessa função de segundo grau? A primeira coisa seria a gente representar os valores dos nossos coeficientes. Se a gente parar para pensar aqui, ó, a gente tem só trocando a corzinha aqui, a gente tem o valor de C, nesse caso aqui sendo menos 9. A gente tem o valor de B sendo mais 8. E a gente tem o valor de A sendo quem aqui, ó, o 1. Tá? Quando a gente não tiver nenhum valor aparecendo, a gente tem ali sempre o valor de 1 associado. Lembre-se que multiplicando uma coisa por 1, ela acaba sendo sempre igual, ok? Então aqui a gente já determinou que os coeficientes da nossa função de segundo grau são o 1, o 8 e o menos 9, tá? Então, primeiramente, o que eu quero fazer aqui? Ó? A primeira coisa que eu vou tentar fazer é saber o número de raízes que a gente vai ter. E como é que a gente descobre o número de raízes que a gente vai ter? Através do cálculo do discriminante. O discriminante é o nosso delta, não é? Então aqui, ó, se a gente pegar delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac, ok? Quem é o nosso b? Quem é o nosso a? Quem é o nosso c? Vamos substituir aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o delta vai ser igual ao 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 9. Abrindo essa continha, a gente tem que o 8 ao quadrado é 64. E aqui, ó, o sinalzinho vai ficar menos com mais menos, né? Lembre-se que o produto de um número negativo com um positivo sempre vai dar um valor negativo, e depois a gente vai pegar esse mesmo valor e vai multiplicar por um outro número negativo. Então, menos com menos, né, o produto entre um número negativo com outro número negativo sempre vai dar um número positivo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Não é? Então, a gente acabou de descobrir aqui, ó, que o nosso delta é igual a 100. Bem, e o que isso representa para a gente? Se a gente tem um valor positivo associado ao nosso delta, ao nosso discriminante, a gente acabou de determinar que nessa função de segundo grau nós temos duas raízes. Vou consertar aqui. Duas raízes, ok? Bem, a gente consegue determinar essas raízes? Conseguimos determinar essas raízes. Vamos calcular? Bem, vou utilizar aqui o método de Bhaskara, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o x1 e 2 é o menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, nós temos que o x1 e o 2 vai ser o menos 8, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes A, que vai ser igual, no caso aqui, 2 vezes 1, que vai dar 2. Tudo bem? E então aqui, ó, quando a gente faz isso, a gente já pode puxar para a parte positiva e para a parte negativa. Eu vou dizer que x1 é igual ao menos 8, raiz de 100 a gente já sabe que é 10, né? Então, vou colocar aqui como mais 10 dividido por 2. Então, com isso, a gente descobre a nossa primeira raiz. Menos 8 mais 10 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ok? E a nossa segunda raiz, ela vai ser menos 8 menos 10
dividido por 2, que nesse caso vai ser menos 18 dividido por 2, que é igual ao menos 9. Então, a gente acabou de descobrir aqui o seguinte, pessoal, que nós temos duas raízes, uma delas é 1 e a outra é o menos 9. Tudo bem? Bem, sabendo disso, agora a gente pode determinar quem são os vértices da nossa função, ok? Os vértices da nossa função, nesse caso, vai ser... Lembrem-se que as coordenadas do vértice são menos b dividido por 2a, sendo isso associado ao x do nosso vértice, e o y do nosso vértice, que nesse caso vai ser o menos delta dividido por 4a. Substituindo esses valores, nós temos menos aqui o 8, né, que é o valor de b, dividido por 2 vezes 1, que é o a, que no caso vai ser 2, menos 8 dividido por 2 vai dar um menos 4. Tudo bem? Nós temos o y do nosso vértice sendo o menos 100 dividido por 4 vezes 1 dá 4. Então, nesse caso aqui vai ser menos 25, tá? E aí, esses são os valores que a gente pode retirar como pontos interessantes, na verdade, pontos importantes dentro dessa função que eu descrevi aqui para vocês, ok? Vamos dar uma representada gráfica desses valores aqui no nosso plano cartesiano, tá, pessoal? Bem, galerinha, com isso a gente dá um encerramento na parte aqui das funções de segundo grau, tá? Eu quero que vocês não se esqueçam de ver os nossos exercícios comentados lá no final sobre essa matéria que a gente acabou de ver, e para vocês também darem uma olhadinha na lista de exercício que também está na plataforma. Ok, pessoal? Ótimo estudo para vocês. Grande abraço!